Bom, pessoal, vamos voltar aqui para o romantismo e a gente volta da ideia do romance romântico, então vai ficar na prosa agora. A prosa é o texto lá corrido, tá? Então tem algumas cenas aqui que tem na imagem. A primeira, da esquerda e para a direita. A gente tem uma mulher vendo aí acho que é um adultério ou algum caso. A gente tem na segunda uma mulher chorando e um homem ali tranquilo. Então o sofrimento sempre da mulher, o homem, né, nem aí para a situação, a mulher sempre submissa nessa situação. E no terceiro, assim, uma ideia lá da corte, dos bailes que haviam, então tem várias mulheres ali cortejando um homem, talvez. Então vamos seguir. Características, então, valores culturais e ideológicos deste período do romantismo, tá? Então a gente tem lá a ascensão da burguesia, os valores culturais são valores culturais regidos pela burguesia, tá? O ideológico também, então vai ter várias festas na corte, é focado nessa burguesia, não fala muito da questão que nem a gente já viu alguns textos dos romances de costumes, que já mostram um anti-herói, já mostra situações mesmo que acontecem. Ali, neste período, fica muito mais dentro da corte, tá? Dentro dessa nobreza. Como eram publicadas esses livros? Era o primeiro publicado na imprensa em folhetins. Era no jornal, então, por dia ou por semana vinha um capítulo do livro, e aí cada semana surgia um novo capítulo. E aí depois eles compilaram todos esses folhetins e faziam a publicação. Então, como era dessa forma, imagine que é como hoje a gente na novela, elas são uma espécie de folhetim. Cada dia a gente tem um capítulo, né? A gente vai acompanhando aí a novela. A mesma coisa era no romantismo, as publicações aí dos capítulos. E aí a gente tem essa exigência do público leitor. Porque o leitor vai lendo esses textos assim, mas a gente não gosta desse personagem. Mandavam cartas para a imprensa, para o jornal, reclamando que não queriam, então os autores tinham que mudar lá o final. A mesma coisa acontece hoje com a novela. Hoje é mais fácil, a pessoa manda um Twitter lá pro autor, fala assim, a gente não gosta disso, ele vai ver lá as reclamações. E lá acontecia a mesma coisa, por isso uma exigência desse público leitor muito grande. Além disso, porque eu tenho um leitor agora que ele é exigente, porque ele é um leitor que tem estudo, tá? Vai ter uma maior parte aí, vai ser alfabetizado. A gente vai aparecer a idealização do herói. Na prosa também a gente tem prosas indianistas em que vai ser idealizado o índio, tá? Vai ser trabalhado o bem e o mal, esse maniqueísmo, então o bem sempre vence o mal, a gente vai ter lá a mocinha ou o mocinho que vai combater com o vilão. A ideia de elevar a nação, isso principalmente nos romances indianistas, tá? O amor como redenção. O amor é aquilo que sempre vai dar o final feliz, a pessoa vai amar, vai se salvar através do amor, tá? É bem parecido com o que a gente vê nas novelas de hoje, tá, gente? A ideia do bem e o mal, a gente tem aquela personagem principal que é a vozinha, ela vai ter que combater com uma personagem, às vezes, que é um vilão e não sei o que, e lá no final todos vivem bem, o bem supera o mal, tá todo mundo ótimo, tá? É vez ou outra que um dos vilões lá se dá mal, mas geralmente ele morre, né? É assim. A fórmula romântica vem do romance romântico europeu. E aí, como é utilizado isso? Põe um romance romântico europeu, mas eu vou colocar mais cenários brasileiros e mais os valores burgueses vigentes da época, tá? Então, vocês vão ver até nas questões de romances indianistas na prosa que esse índio é um índio característica de um herói europeu, que é um herói
do cavaleiro medieval. E a gente não tem isso, mas foi criado através dos cenários brasileiros do índio, como um índio, né, um super aí, um guerreiro forte, valente, ele é super criado aí nessa situação. Aqui a gente tem uma tela Fiesta Hotel Caillebotte, de 1878, do Jean Berrot, para a ideia de a gente pensar do que eram essas vivências na corte. Então, tudo muito luxo, muito maravilhoso, as roupas das pessoas, como elas se vestiam, como elas estavam ali se comportando no momento, tá? A classificação temática desses romances, a gente tem 4. A gente tem um histórico, uma inspiração no passado histórico, o clima da época. A gente vai ter o urbano, que é o Vida na Corte, falando aí então sobre esse luxo da burguesia. Opa, tá erradinho ali. O indianista, o índio como marca nativista, e o índio aí vai ser o herói. E o mito do bom selvagem do Rousseau, que é o homem nasce puro e a sociedade que vai o corromper, tá? E o regionalista vai simbolizar a nacionalidade e costumes registrados, né? A gente não tem muito do regionalista, tá? Mas tem aqui também nas temáticas. Então, a estrutura do folhetim é bem parecido com a ideia da novela, tá? Então, vamos lá, harmonia, felicidade, ordenação social burguesa, tá tudo em ordem, tá tudo certinho lá no meu início. Aí o que vai acontecer? Uma desarmonia. Há um conflito, porque eu tenho que gerar situações para acontecer. Crise da sociedade burguesa. E aí lá no final, tudo se estabelece. Felicidade definitiva da sociedade burguesa com o triunfo de seus valores. Pensa lá em novelas, quando a gente vê o primeiro capítulo, tudo é lindo, maravilhoso, tá todo mundo certinho nos seus lugares. E aí, lá pelo segundo, ou às vezes na segunda semana, tem um conflito. Aí, neste conflito, vai suceder toda a história e depois, lá no final, todo mundo casa, todo mundo fica rico, é aquela coisa maravilhosa, uma harmonia, tá? Os autores, a gente tem aí Joaquim Manuel Macedo com o romance A Moreninha. A importância dessa obra, ela desperta então no público o gosto pelo romance ambientado no Brasil, porque antes só pegavam romances que já vinham lá da Europa. E A Moreninha, este romance vai fazer com que o público leitor brasileiro comece a gostar destes romances. O José de Alencar, ele é o principal e ele tem livros nos 4 tipos de romance. No urbano a gente tem Lucila, no indianista o Guarani, no histórico As Minas de Prata, que vai falar sobre Minas Gerais, e o romance regionalista vai falar sobre o gaúcho, que vai falar sobre a região sul e as tradições de lá. Outros autores, a gente tem o Bernardo Guimarães com Escrava Isaura, o Visconde de Taunay com Inocência, Franklin Távora com A Cabeleira. E o Manuel Antônio de Almeida, que a gente viu o trechinho dele lá, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. Ele foi escrito na primeira fase do romantismo, ele está lá no romantismo, mas ele entra lá pro final praticamente, porque ele tem um romance diferenciado, que é um romance bem parecido com o que a gente vai ver lá no realismo. É um romance de costumes, porque ele vai tratar de situações que acontecem no período no país, picaresco, de subúrbios, todos os que eu falei, das outras obras, tratam da situação da corte, da burguesia. Ele não, ele vai tratar de personagens reais, desse subúrbio, da maior parte do Brasil. O malandro, que é o Leonardinho, tá? E ele vai ser o anti-herói, vai trabalhar com humor. Quando a gente viu lá no trecho do texto, as ideias que o Leonardinho faz, de pegar e querer jogar incenso nos outros, roubar a bebida da igreja. Então ele é considerado um romance pré-realista, tá? Apesar de ter sido escrito lá na primeira geração. Então acho que é isso. E aí o romantismo a gente acaba por aqui, tá bom? Boa noite para vocês, bom estudo.